esse exercício fala o seguinte: uma barra de 500 gramas, essa barra aqui, e 60 centímetros de comprimento, gira em um plano horizontal, no plano aqui do tablet, em torno de um eixo, que passa pelo seu centro. Então aqui está o eixo, o pivô. Ar comprimido é injetado através do eixo. Então tem um ar comprimido que sai aqui para trás, ok? E tem um ar comprimido aqui que sai aqui para trás também, né? Aqui o ar comprimido sai para cima e aqui sai para baixo. Então, pela terceira lei de Newton, aqui estão os sentidos das forças. Então, o ar é injetado por um pequeno orifício abaixo da barra e sai sob a forma de pequenos jatos de ar através dos furos nas extremidades da barra. Os jatos são perpendiculares ao eixo da barra. Partindo do repouso, ao final de 10 segundos, a barra gira com uma frequência angular de 150 rotações por minuto. Então, essa aqui ela vai girar uma velocidade angular de 150 rotações por minuto, quando atingir no tempo de 10 segundos. Então, essa rotação vai aumentando, né, com o tempo. Quando chegar a 10 segundos, ela atinge essa velocidade aqui. Que intensidade de força cada jato de ar que escapa exerce sobre a barra? Qual a intensidade da força? Qual é a magnitude da força? Se o eixo de rotação estivesse localizado em uma das extremidades da barra, ou seja, se estivesse aqui, com jatos de ar mantidos inalterados, qual seria a velocidade angular da barra ao final de 10 segundos de movimento? Então, são duas perguntas que a gente vai responder utilizando as segundas leis de Newton de translação e rotação. Então, a letra A, tá? Eu vou afirmar para você o seguinte: isso aqui é um sistema que constitui um binário de forças. Binário de forças são forças que têm a mesma magnitude, então a magnitude de F1 é igual a F2, mas tem direções contrárias, sentidos contrários. Então veja que F1 está aqui e F2 está aqui. Tem a mesma magnitude, mesma direção, mas atuam em sentidos contrários. Se você garante que essas forças são iguais em magnitude, tem a mesma direção, você define isso como um binário. Tá? Isso não depende do eixo. O que vai definir o binário é se F1 é igual a F2 e tem a mesma direção. Isso aqui chama-se terceira lei de Newton de forma fraca. Forma fraca. Porque qual seria a terceira lei de Newton de forma forte? Aqui a gente está acostumado para uma partícula. É quando as forças F1 e F2 têm a mesma linha de ação. Né? Veja que elas têm a mesma linha de ação aqui. Então isso aqui é a terceira lei de Newton de forma forte. Agora, na rotação, a terceira lei de Newton ela é fraca, porque ela não atua no mesmo eixo, porque o seu objeto é extenso. Isso é só para curiosidade de vocês. Tá? Não influencia muito não, mas só para vocês ficarem saber que existe isso. Tá? A terceira lei de Newton de forma forte e de forma fraca. Então, eu vou escrever aqui o somatório dos torques. O torque resultante, em torno do pivô, né, é igual ao somatório dos torques, de cada torque I. Então, esse torque resultante é o torque 1 mais o torque 2. Então, esse torque resultante, o torque 1 vai ser o R1 perpendicular vezes F1, R2 perpendicular vezes F2. Agora vamos ver os sinais aqui. A força F1, ela vai girar a barra em que sentido? Horário ou anti-horário? Essa força aqui. Anti-horário. Anti-horário. Então, o sinal é positivo. Perfeito? E essa força aqui, F2, vai girar a barra em que sentido? Horário ou anti-horário? Anti-horário. Anti-horário também, né? Ela vai puxar aqui e a barra vai girar nesse sentido, né? Isso é outra característica do binário. Tá? Elas vão produzir a rotação com a mesma orientação. Tá? Rotação na mesma orientação. Onde é que você aplica um binário no dia a dia de vocês? Quando é que vocês aplicam um binário? Quando a gente torce contorna a maçaneta. Correto. Quando você abre a maçaneta da porta, você está aplicando um binário. E a maçaneta é circular, né? E mais onde? E outra... Abrir um pote também. Hã? Abrir um pote também. Abrir um pote. Quando você abre um pote de geleia, né, de maionese, você está aplicando um binário.
Mas eu acho o melhor exemplo é tipo aquelas roscas que você usa para abrir um vinho. Um vinho também você está aplicando um binário. Quando você dirige, quem tem carro, né? Quem é rico e tem carro, né? O volante do carro você está aplicando um binário, né? Se você usa a sua mão, as duas mãos no volante, como determina o Detran, né? As leis de trânsito, você tem que usar as duas mãos no volante. Você está aplicando um binário, né? O volante vai girar sempre ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. Mas a sua força, sempre, as suas mãos vão produzir uma força para cima e a outra para baixo. Aí você vai para a esquerda. Se você bota a mão direita para baixo e a esquerda para cima, você está provocando um binário no sentido horário. Né? Então você está aplicando um binário quando dirige também. Então aqui o torque da força resultante. Agora, qual é o braço da alavanca R1 ao eixo de rotação? Aqui de R1. Quanto vale esse braço da alavanca aqui, R1 perpendicular? 30. 30, né? Isso, eu vou botar aqui R sobre 2, tá? Mas tá certo, 30. E o R2, ao braço, a linha de ação da força, R2 perpendicular. Quanto vale? Também, R sobre 2 vezes F2. Além disso, F1 é igual a F2, né? F1 é igual a F2. Porque isso define um binário. Então aqui eu vou ter qual resultado? L sobre 2 vezes F, mais L2 sobre F. Então o torque resultante é igual a L vezes F. Quando você tem um binário, o torque vai ser o comprimento do objeto, o diâmetro do objeto, e o módulo de uma das forças. Isso vocês costumam errar em prova, e quem faz concurso, quem é concurseiro, erra isso. Porque você vai ter lá uma força F aqui e outra força F aqui. Aí a pessoa vai lá e calcula o torque. O torque vai ser L vezes 2F, né? Onde L é isso daqui. Né? E não é. O torque de um binário vai ser sempre o produto L vezes a magnitude da força, de uma das forças. Tá? E isso eu mostrei para vocês aqui matematicamente. Tá? Você pode escolher qualquer eixo de rotação. Lembre-se disso. Qualquer eixo de rotação que você fizer aqui, você vai encontrar o mesmo torque. Tá? Então, isso aqui é o torque de um binário. É o módulo de uma das forças vezes L. Bom, aí, mas ele queria o que nesse exercício? Ele quer a força, né? A força, que é a intensidade da força, isso mesmo. Além disso, como agora eu estou falando de rotação, no movimento acelerado, a outra expressão do torque é isso aqui. O torque é a inércia rotacional vezes a aceleração angular, porque eu preciso relacionar isso com as grandezas cinemáticas de rotação. E para esse sistema eu encontrei também que o torque é L vezes F. Aí eu igualo as duas equações. I0 vezes α é igual a L vezes F. Então F vai ser igual a I0 vezes α, que é o torque também, dividido por L. Então, a inércia rotacional para o eixo que atravessa o centro de massa, né, nesse caso aqui, o eixo está aqui, né, entrando no plano do quadro, ou saindo, né, tanto faz. Esse I0 aqui é a inércia rotacional do centro de massa, que para essa barra aqui é 1,12, isso é tabelado, tá? ml ao quadrado. 1,12 ml ao quadrado. Então, a força vai ser igual a 1 sobre 12 ml ao quadrado vezes alfa dividido por L. Então tá aí a força. Mas ele deu velocidade angular, né? Ele deu ômega. Ômega é igual a 150 rotações por minuto em t igual a 10 segundos. Aqui que eu sei da cinemática de rotação, que ômega é igual a ômega zero mais alfa t, alfa delta t. Então alfa vai ser delta ômega sobre delta t. Então eu vou lá e jogo na expressão da força. Então F vai ficar 1,12 m L delta ômega sobre delta t. Aí eu vou lá e jogo os valores. Então F vai ficar 1 sobre 12. A massa da barra, 500 gramas, então 0,500. Comprimento da barra, 60 centímetros, 0,60. Vezes delta ômega, 2π radianos. Professor, Oi, fala. 150
rotações por minuto. Então, qual vai ser o ômega aqui? Então, o que eu tenho que colocar aqui? Quantas rotações por minuto? 2π radianos. 2π radianos. 2π radianos. Equivalem a quantas rotações por minuto? Uhum. Então, o que vai acontecer aqui? O meu ômega, tá certo? Ele vai ser 2π dividido por uma rotação por minuto, né? Então, o ômega aqui vai ficar 300 vezes π radianos, dividido por rotação por minuto. Agora, isso aqui é sistema internacional? Não. Não. Então, uma rotação por minuto equivale a quantos segundos? Uma rotação por minuto vale quantos segundos? 60 segundos. Isso aí, 60. Eu sei que é 60. Só que a pessoa fica com tanto medo de responder o que já sabe que não dá nem vontade de responder. Então, isso daqui vai ficar igual a quê? 5π, né? 5π radianos por segundo. Então, ômega aqui vai ficar 5π radianos por segundo dividido por 10 segundos. Então, a força aqui, deixa eu ver se eu fiz as continhas, 0,0392 6 newtons, ou 0,039 newtons. Então, essa aqui é a força, a magnitude da força. Tá ok? Para esse estão para a letra A. Então, essa é a força com que... É a força que vai provocar um torque que vai fazer a barra girar. A letra B ele pergunta, se o eixo de rotação estivesse localizado em uma das extremidades da barra, com jatos de ar mantidos inalterados, ou seja, com a mesma força, qual seria a velocidade angular final ao final de 10 segundos de movimento? Então aqui o problema é que tem um conceito aqui, né? Que eu fiz lá nos primeiros exercícios. Aí eu vou escrever aqui. Minha letra é horrível, tá? E escrever no vidro é pior ainda. Em um binário, o torque não depende do eixo de rotação. Ou seja, a magnitude do torque é o mesmo. Tá? Então, assim, o torque será o mesmo. Porque as forças são as mesmas. São um binário, né? Então, eu posso dizer o seguinte, que em relação à extremidade esquerda agora, né, vou ter a força F aqui, vou ter a força F aqui, agora o meu eixo de rotação está aqui, o torque vai ser o mesmo, eu posso até ver aqui, ó, qual vai ser o torque produzido por essa força aqui. Qual é o torque produzido por essa força? Imagine só ela. Zero. Porque o braço da alavanca é zero, né? Agora, qual é o torque produzido por essa força? Em relação a esse eixo aqui, não. Sim. Então, o torque resultante vai ser zero mais L vezes F. Então, o torque resultante aqui é o mesmo, né? É o mesmo quando ela girava em torno do centro. Por quê? Porque é um binário. Então, binário, o torque sempre vai ser o produto de L vezes uma das forças. É o mesmo valor. Então, qual vai ser o torque resultante? Vai ser L vezes F. L 0,60 metros vezes a força resultante, que era 0,039 newtons. Então, o torque resultante aqui, deixa eu fazer aqui a continha, 0,023, 0,024 newton vezes metro. Então, esse é o torque resultante. Vou botar assim. Além disso, eu sei que o torque resultante é igual a I0 vezes alfa. Então, alfa, que é o que ele quer saber, vai ser torque resultante sobre a inércia rotacional, I0. Agora ele quer saber qual será a velocidade angular que ela deve ter. Então, a velocidade angular muda para manter o mesmo torque. Então, a velocidade angular não vai ser a mesma. Que antes lá era 150 rotações por minuto. Não vai ser mais. Tá? Justamente porque tem que manter o mesmo... Porque a força é a mesma. Agora eu tenho que saber quanto vale esse I0 aqui. Agora, essa inércia rotacional muda. Onde I0 agora vai ser I do centro de massa
mais md ao quadrado. Então, veja, eu tinha a barra aqui, né? O eixo de rotação era aqui no centro de massa. Qual era a inércia rotacional? 1 sobre 12 ml ao quadrado. Agora, meu eixo está aqui. O eixo de rotação novo está aqui. É o zero agora. Essa distância aqui é o d. Tá? Então, eu estou aplicando o teorema dos eixos paralelos. Então, a nova inércia rotacional vai ser 1 sobre 12 ml ao quadrado mais m vezes L sobre 2 ao quadrado. Então, a nova inércia rotacional vai ficar 1/3 de ml ao quadrado. Porque agora, como mudou o eixo de rotação, a inércia também mudou. A inércia rotacional também mudou. Então, agora, a minha aceleração angular vai ser o torque resultante dividido por 1/3 de ml ao quadrado. Então, alfa vai ficar 3 vezes o torque resultante vezes ml ao quadrado. Posso calcular esse alfa aqui agora. Então, esse alfa vai ficar 3 vezes 0,024, que era o torque resultante, dividido pela massa, que é 0,500, dividido por 0,60. Então, essa aceleração angular aqui, 0,393 radianos por segundo ao quadrado. Então, qual vai ser a velocidade angular? A velocidade angular é ômega 0 mais alfa t. A parte do repouso, então, ômega, a nova velocidade angular, vai ser 0,393 vezes 10 segundos. Então, ômega vai ficar 3,93 radianos por segundo, que é aproximadamente igual a 37,5 rotações por minuto. Né? Então, veja, olha só que interessante. Isso aqui é para quem vai fazer mecatrônica, tá? Interfere muito na energia que você vai botar na bateria para mover os braços, por exemplo, de um robô ou as pernas. Então, se você define isso daqui, a inércia rotacional sendo de massa é 1 sobre 12 ml ao quadrado. Se você aplica aqui um torque que é igual a L vezes F, né, e esse torque aqui nós vimos que vale 0,024, a sua velocidade angular ômega de rotação é de 150 rotações por minuto. Né? 150 rotações por minuto. Agora, se você muda para cá, está pivotado aqui agora, a sua inércia rotacional mudou. É 1/3 de ml ao quadrado. O torque é o mesmo, L vezes F, 0,024. Porque quem aplica o torque é o motor, né? Então o motor ele vai sempre aplicar o mesmo torque ali. Se você aplica uma dada energia, o torque é o mesmo. Agora, como você mudou o eixo de rotação, a rotação angular diminuiu para 37,5 rotações por minuto. Então, quando você monta o seu robozinho lá, pessoal, vocês têm que fazer essas análises, né? Onde é que você está gastando mais energia? Você gasta mais energia aqui ou aqui? A gente tem a energia cinética de rotação é o quê? Meio I vezes ômega ao quadrado. Meio I vezes ômega ao quadrado. Aí você vai saber qual a energia que você tem que mandar. Aí você tem que calcular isso daqui. I, que é 1/12 ml ao quadrado, vezes esse ômega. I vezes esse ômega. Então vamos ver aqui, deixa eu calcular aqui. Eu vou calcular em rotações. Então essa energia rotacional aqui foi de 1,85 joules. E essa energia rotacional aqui foi de 0,46. Então veja, para esse torque aqui de 0,24 Nm, mantendo o mesmo torque, você vai demandar menos energia quando o seu eixo de rotação é aqui, né? Deve ser por isso que a natureza fez que as nossas pernas são pivotadas próximas do quadril e não o contrário, né? Tipo um monstro, né? Então, como nossas pernas são pivotadas próximo do quadril, é mais ou menos esse sistema aqui, né? Então, a nossa energia seria menos. Se a nossa perna fosse... se o joelho fosse conectado no quadril, né?
a gente ia precisar mais energia para andar, né? Entendeu? Então, seria algo desse tipo aqui. Então, assim, então, sei lá, se a gente vai fazer um robô, né? Tem um robôzinho lá, né? Então, tem aqui o corpo do robô. Aí você coloca a perna dele aqui assim, né? Sei lá. Ou vocês fazem o robô com a perna aqui assim, né? Quer dizer, então, onde é que você vai gastar menos energia, né? Você vai gastar menos energia aqui, né? Do que um bicho construído dessa forma aqui, né? No meio do eixo, tá bom?